Tá no ar. Ok, pessoal. A gente está aqui reunidos mais uma vez, né? Para estudar o Evangelho do Cristo. Nós que somos o NEP da Federação Espírita Paraibana. E hoje a gente vai dar sequência a um tema do Sermão Profético, né? O último bloco desses 3 temas que a gente está vendo. A vinda do Filho do Homem. Hoje a gente vai começar os comentários espirituais. E semana que vem a gente encerra esse 3º bloco, aí fecha o ano também de estudos com o Sermão Profético. Então, a gente está com o Evangelho de Marcos, né? Perdão, de Mateus como referência, capítulo 24, versículos de 26 a 31, e essa mesma passagem aparece lá em Marcos 13, em Lucas 21, e os coordenadores desse tema são Alexandre e Elis, né? Alexandre falou conosco que ele não poderia estar hoje, compromisso pessoal, e deixa eu ver se Elis está por aqui. Elis falou que ia, acho que demorar um pouquinho para chegar, né? Também. Então a gente Isso, pode João. ir. A Elis pediu para que a gente fosse iniciando, porque ela também tinha um compromisso, vai chegar na metade do estudo. Beleza, então a gente Então nós vamos conduzir. pode começar, né? E aí vai lendo a perícope e depois fazendo as distribuições aí para os grupos. A Zuíla vai entrar. Podemos então começar com a nossa prece inicial, né? Sim. Deixa eu ver aqui, Paulo. A nossa amiga que tem a cara de prece e a conexão banda larga aí com Nossa Senhora. Fique à vontade, viu? Então tá. Boa noite. Boa, companheiro. A gente vai fazer a prece agora, Paulo. E a Zuíla também chegou. Larissa vai fazer a nossa prece. Bom, eu sugiro uma prece musical. Esse Ismael tá aqui com o teclado. Ele tá empolgado para usar. Vamos Boa embora. noite, pessoal. Desculpa o atraso. Boa noite, Zuíla. Plante alegria, semeie a paz. Trabalhe com fé, Deus nos ampara. Não perca tempo, não fuja ao dever. Ame seu próximo, amar é viver. Acima da chuva brilha o sol. Não tardará luminoso o porvir. Jesus na vanguarda dos corações, nos ensinando a não desistir. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nos ensinou que somos irmãos. Sigamos, pois, seu caminho. Fé na estrada, pé no chão. Ele é o caminho, a verdade e a vida. O maior espírito que aqui já chegou nos chama pra vida maior, nos dá seu amor. Plante alegria, semeie a paz. Trabalhe com fé, Deus nos ampara. Não perca tempo, não fuja ao dever. Ame seu próximo, amar é viver. Acima da chuva brilha o sol. Não tardará luminoso o porvir. Jesus na vanguarda dos corações, nos ensinando a não desistir. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nos ensinou que somos irmãos. Sigamos, pois, seu caminho. Fé na estrada, pé no chão. Ele é o caminho, a verdade e a vida.
nos ensinou que somos irmãos, nos chama pra vida maior, nos dá seu amor, nos chama pra vida maior, nos dá seu amor. Oh, 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 oh. Que emoção tocar pra vocês. Assim seja. Aí que Faz tempo que eu estreia, que queria, estreia faz do tempo Zoom, que hein? cobram. Estreou. Bonito, estreia emocionante aqui, viu? E ó quem entrou, Obrigado, gente. Elis. Chegou a tempo pro estudo. Valeu, Elis. Chegou. Vamos passar a bola para ti então, né, Elis? A gente vai ter aqui a leitura. Só um minuto. A leitura da perícope. E Estão me aí, ouvindo? estamos, Elis. Ai, que bom, gente. Eu e o Zoom é igual eu e o Telegram. Vamos avançando. Bom, como eu estou no celular, então você pode ler, Diego? Posso sim. Vamos lá. Tá todo mundo me escutando bem? Tá muito alto ou tá muito baixo? Show. Vamos lá. Mateus capítulo 24, versículo 26 a 37. Grandes tribulações. Vamos lá. Portanto, se vos disserem, eis que está no deserto, não saiam. Ou eis que está nos quartos internos, não creiam. Pois assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem, onde estiver o cadáver. Lá se reunirão os abutres. E logo depois da provação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará seu brilho, as estrelas cairão do céu e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Ele enviará os seus anjos com grande trombeta, e eles reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade dos céus até sua outra extremidade. Muito bem. Temos aí trecho. Esse trecho está no Novo Testamento de Aarão. E aí, com muitos elementos foram trabalhados no último encontro, né, em relação a essa segunda vinda de Jesus, ou para o dia. E agora vamos para os comentários espirituais, aí dando sequência ao estudo. E acredito que os textos são bem elucidativos, esclarecem bastante algumas dúvidas ou alguns elementos que parecem meio obscuros nesse trecho. Está cortando minha voz? Infelizmente está cortando um Tá pouquinho. sim, Um pouquinho. tá cortando. Porque esse celular que está com o Zoom não é muito bom. Você pode conduzir, Diego? Sim, sim. Eu vou instalar o Zoom em outro aparelho e vou acompanhando aqui, tá bom? Tá bem, tá bem. Vamos lá, então, para o nosso primeiro grupo, Ismael, Marcos e Nayara. Estamos começando bem na hora, né? A gente vai ter aí, o grupo tem 25 minutos, né? Temos aí até as 8h10, né? Então, passa a palavra. Ismael, Marcos e Nayara. Meninos, mandem brasa. Eu complemento se for necessário. Não acompanhei tantas discussões, vi mais o. Ok, então vamos lá, né? Então, esse texto, né, do João Moutinho, ele vai trabalhar aí a questão do retorno do Cristo, e é interessante porque ele vai deixando claro, nesse primeiro momento, a ideia de que o retorno do Cristo é um retorno espiritual, né? Jesus estaria se referindo a um retorno espiritual e não corporal, não vindo como encarnado. E por que ele chega a essa conclusão, né? Ele trabalha a seguinte ideia. No versículo, né, que está aí de Mateus, tem, né? Seguindo-se a grande tribulação,
com poder e grande glória, o Filho do Altíssimo virá sobre as nuvens do céu. E aí ele vai destacar o uso de Jesus, nesse versículo, do pronome sobre as nuvens. Né? O João Moutinho, né, ele vai fazer referência, vai nos lembrar de que o planeta Terra, né, assim como outros planetas, ele tem uma constituição física, mas também no planeta Terra há dimensões espirituais, né, edificações espirituais, como ele fala. E dentre essas edificações espirituais, existem aquelas que se localizam na atmosfera da Terra, ou seja, aquelas que estão acima das nuvens ou sobre as nuvens. Né? Para que ele faz esse raciocínio? Para chegar a dizer que essa vinda de Jesus a gente poderia interpretar, num primeiro momento, como essa vinda de Jesus a uma dessas regiões espirituais, né, da atmosfera terrestre, para um propósito muito bem definido. Aí, com que fundamento ele se utiliza para dizer isso? Ele vai relembrar a fala de Emmanuel no livro A Caminho da Luz, em que Emmanuel conta que houveram duas grandes reuniões dos seres angélicos que governam, né, o sistema solar, que governam os orbes do nosso sistema solar. Houveram duas grandes reuniões. A primeira, né, na formação do sistema. A segunda, com a vinda do Cristo, a vinda dele encarnada, na preparação para que ele viesse. E existe uma terceira reunião que, segundo os espíritos superiores, havia sido planejada, e aí pode até passar o slide, Diego, por gentileza. Que aí tem literalmente, né, falando, que no Emmanuel falando em A Caminho da Luz, ele diz: espíritos superiores falam de uma nova reunião da comunidade das potências angélicas do sistema solar, da qual Jesus é um dos membros divinos, reunir-se-á de novo a sociedade celeste pela terceira vez na atmosfera terrestre, desde que o Cristo recebeu a sagrada missão de abraçar e redimir a nossa humanidade. Então, ele se utilizando dessa informação que Emmanuel traz em A Caminho da Luz, ele propõe uma primeira interpretação da vinda do Cristo, como essa interpretação de que o Cristo viria para uma missão importante numa das edificações espirituais localizada na atmosfera terrestre, por isso, sobre as nuvens, acima das nuvens. E aí ele descarta a ideia de que Jesus viria num corpo, viria encarnado, porque ele diz o seguinte: olha, se Jesus tivesse dito que viria usado o pronome sob as nuvens, ou seja, viesse abaixo das nuvens, poderia se pensar, né, numa vinda corporal. É o que ele vai falar ele diz aí, ó, estivesse o texto construído com a preposição sob, coerente às humanas propostas, a Terra compreenderia o futuro roteiro de Jesus, onde materializado, portanto, o olhar do homem, a ele estaria propondo seu retorno. Mas não é o caso. Então, Jesus, sendo um grande espírito, né, ele se utilizou das palavras corretas, assim, se utilizou dos termos precisos para o que ele se propõe. Então, segundo essa primeira interpretação, primeira análise desse versículo, João Moutinho estaria propondo essa ideia, de que a vinda de Jesus é uma vinda espiritual e nestes termos. E aí depois ele vai trabalhando outros pontos aí que Nai e Ismael vai comentar. Beleza. Então, alguém quer comentar sobre essa parte ou deixa para o final? Se não, pode passar, Diego, por favor.
Então, essa parte que foi a parte que mais me chamou a atenção, assim, é essa alta interpretação, nem sei nem se é interpretação, mas ele confirmando para a gente, trazendo, né, reconhecendo, assim, a presença de Jesus na codificação espírita. Tanto que eu escolhi aí essa imagem, realmente isso, né, demonstrando aí que Jesus está por trás de Kardec, aí, de toda a codificação espírita, né? Então, quando ele diz assim, ó, particularmente a vinda do Senhor traduz conscientização doutrinária facultada pela codificação espírita, por resgatá-lo da cruz, onde simbolicamente situado pelos seres terrenos. Então, assim, aí eu fiquei pensando, né? Realmente ele tá se tratando, e foi o que vocês já comentaram no dia do estudo mesmo, né? A codificação espírita, o espiritismo trazendo o cristianismo redivivo, e sendo, então, seria essa segunda vinda de Jesus. Só que aí, a gente precisa ter, Marcos chamou a atenção lá no grupo, dessa conscientização doutrinária que a gente precisa ter dessa segunda vinda, dessa questão no espiritismo. Aí eu fiquei pensando, né? Porque às vezes a gente acaba se esquecendo disso, a gente não valoriza muito, né? Não é que a gente não está valorizando o Evangelho, Jesus, não me entendam bem, né? A gente tem essa noção. Não me entendam mal, a gente tem essa noção. Mas é que a gente esquece do valor que tem o Espiritismo no contexto da humanidade. Porque realmente é isso aí, né? A gente tem Jesus amparando a codificação, a gente tem essa confirmação aí não é confirmação, como é que é a palavra? Deixa eu dizer. Não sei, essa reconstrução assim do Evangelho de Jesus via o Espiritismo, e às vezes a gente não se dá conta do valor que isso né? Esse foi o primeiro ponto que me chamou a atenção, assim, né? Porque ele realmente ele deixa claro que o Espiritismo, a codificação espírita, seria essa segunda vinda do Cristo. E aí, pode passar, por favor, Diego? Aí, outra coisa é a questão das nuvens. Foi aqui? Peraí. Ai, gente, peraí. Acho que não. Esse é o último slide, Diego? Então, volta o anterior, por favor. Me embananei, foi tudo aqui. Certo, deixa eu só ver aqui. A nuvem está no anterior. Isso, então é da nuvem. Exato, é a da nuvem. Não, no outro, Diego. Certo. Aqui? Isso, Essa história das nuvens, né, que está aí no versículo. O Senhor só pode ser visto por aquele que se coloca acima das nuvens das imperfeições morais, considerando o que diz no Sermão do Monte. Bem-aventurados que têm puro coração, porque verá a Deus. Então, eu fiquei pensando assim, né, aquela questão dessas nuvens, sendo algo como, na minha interpretação assim, né, como algo nublado, que realmente você só consegue encontrar Jesus depois que você ultrapassar essas nuvens, né, que você sair desse nublado, dessas imperfeições morais, e aí sim você encontra Jesus, né? Você tem esse maior encontro com Jesus. Eu acho que foi isso. Agora eu acho que eu me esqueci de alguma outra coisa aí. Se os meninos lembrarem, pode comentar aí também. Pois é, né? É interessante, como até tinha já sido comentado, né? Na reunião passada eu não estava presente, mas o que você comentou, essa representação da doutrina espírita. Então ele apresenta, o Moutinho, duas visões, né? A primeira que Marcos trouxe, em relação a essa segunda vinda, né, do Cristo. Primeiro, apresentando essa possibilidade que eu nunca tinha visto em relação a esse terceiro encontro dos grandes espíritos crísticos, né?
E, e esse fato também em relação à própria vinda do Consolador prometido, que tem como um grande capitão a doutrina espírita. Mas eu lembro realmente que você tinha comentado algumas coisas. Deixa eu ver se eu me recordo aqui no grupo, né? Hoje eu vi as mensagens de vocês, esclarecimentos bem interessantes. Agora, o texto do Moutinho se baseia boa parte em falas do Emmanuel, né? Então, a princípio, quando eu li, até acho que a Nay também comentou isso, eu achei um pouco confuso de entender, mas depois que o Marcos deu uma esclarecida, principalmente em relação a essa preposição, né? Estava até conferindo com o João, não é sobre, não é sobre, é sobre, né? É um detalhezinho, né? É uma interpretação possível. Confesso que eu nunca tinha pensado nisso. Mas, acima de tudo, acho que essa fala se refere a esse novo tempo, né? De espiritualização, com o Consolador prometido, com a doutrina esclarecedora. Óbvio que voltando àquele ponto de não sermos privilegiados, né, nem especiais, mas, acima de tudo, ter o movimento, e principalmente a doutrina espírita, uma responsabilidade nesse sentido, de conscientizar, de colocar a luz sobre o Evangelho do Cristo. Acho que era isso. Só o último trechozinho que eu lembrei aí do último slide, Diego, por favor, que ele realmente Tá, aqui, né? Isso, assim, enquanto aguarda o coletivo reinado divino a ser implantado no processo da grande transição, a que figuradamente alude o retorno do Filho do Altíssimo. Então, assim, ele realmente retifica aí, né, que esse retorno não vai ser material, né, vai ser sobre as nuvens aí, né. Eu acho que ele embasa bem, e aí ele demonstra que, assim, né? Ele fala assim: importa a gente compreender a vida física como um berço temporário do espírito em evolução, cuja condição os espíritos superiores já venceram, amparando-se na religião que educa e espiritualiza, edificando o reinado íntimo. Eu acho interessante isso, porque parece redundante, mas todos os textos acabam, em algum momento, trazendo isso para a gente, lembrando isso para a gente, né? E não deve ser à toa, né? Porque a gente, hoje mesmo, assim, eu pensando, hoje, minha tia que faleceu, ela estava fazendo aniversário. E aí, peraí. E aí teve um momento, assim, que bateu a saudade e tal. E aí depois eu parei assim, falei, caramba, Nayara. Aí eu fui reler as coisas assim, né, do Espiritismo, eu falei, Nayara, né? São nessas horas que você precisa ser lembrado, que a gente precisa ter essa confirmação do tanto que a gente vem estudando, assim, do tanto que a gente é lembrado, e às vezes a gente acaba esquecendo disso, né? E aí eu achei interessante, porque quando eu li esse último trecho, eu falei assim, isso aí a gente está sendo lembrado o tempo todo, né? Mas aí mesmo assim, depois eu falei, não, vou botar, porque se está aí é porque realmente é para lembrar a gente o tempo todo, porque a gente ainda precisa ser lembrado o tempo todo. Câmbio. Ainda tem um tempinho? Tem 10 minutos. Pronto, vou só comentando aqui uma coisa que me ocorreu agora nesse último slide aí, que Nai comentou, né, quando ele bota em negrito, né, enquanto aguarda o coletivo reinado divino a ser implantado no processo da grande transição, a que figuradamente alude o retorno do Filho do Altíssimo. É interessante porque a ideia é como se o Moutinho ele tivesse considerando várias hipóteses de interpretação, mais que todos reunidas, todas essas interpretações reunidas dão a entender, né, de um processo do retorno do Cristo, um retorno espiritual, né, um retorno que pode, né, se iniciar nessa ideia de que ele veio a uma grande reunião importante para definir os destinos,
que se solidifica quando esses destinos são bem marcados com a codificação espírita e com tudo que o espiritismo vem trazer. E o terceiro, que é o que ele diz aí no final, que é como se esse retorno do Cristo, né, também dissesse respeito a essa transformação, a essa vinda do Cristo para o interior do coração humano, né? Para a vinda do interior, para a sua transformação interior, para o coração das pessoas. Então, é como se a vinda do Cristo começasse, num primeiro momento, uma vinda mesmo, né, para uma reunião, depois para um movimento, que é o Espiritismo, e terceiro, para chegar no coração das pessoas também. Vocês me ouvem bem? Sim, Elise. Tá cortando Perfeito. dessa vez? Não, tá perfeito. Tá som. ótimo. Porque eu mudei de aparelho. Esse último comentário, assim, é bem interessante mesmo, em relação a esse trecho, né, que Marcos está colocando. Tem uma coisa que me chamou muita atenção, é quando ele diz assim, né, que é bem isso que você já citou, que o Senhor será visto por aquele que se coloca das nuvens das imperfeições morais, acima das nuvens das imperfeições. E aí ele cita o sermão do monte, bem-aventurado que tem puro coração, porque verá a Deus, né? E isso é muito bacana, porque eu penso que a doutrina espírita, ela vem como um grande presente para a humanidade e, ao mesmo tempo, a gente vê inúmeros movimentos ocorrendo simultaneamente em outros lugares, na tentativa de reavivar esse sentimento nas pessoas, de tentar mergulhar dentro de si mesmo e vencer as imperfeições, né? Então, desses comentários dele, eu acho que esse é o que mais se assemelha muito ao convite que a doutrina faz para a gente. E eu estava recordando, enquanto vocês falavam, né, reforçando aí o retorno, né, na reunião que Emmanuel citou, e lembrei da citação de Ismael, quando houveram aquelas mudanças para trazer o evangelho para o Brasil. E aí eu fiquei me perguntando, mas Ismael diz no livro Brasil, Coração do Mundo para o Evangelho, que Jesus veio a essa região mesmo? Eu estou me confundindo? Eu acho que sim, né? Então, tenho uma sensação de que o Moutinho tenta explicar, né? E são bons argumentos os dele, mas também tenho uma certeza de que Jesus nunca foi, né? E aí me valo do argumento de Ismael ali no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, quando ele cita ali a menção à região, a uma visita à região, ou aquela região que tem forma de coração. Claro, a gente sabe que é uma menção poética, mas me dá essa certeza de que ele continua aqui, de certa forma, né? É verdade, Alice. Quando o Motinho fala, ele sempre, como a gente comentou, ele vai apresentando os argumentos e trazendo os trechos de Emmanuel, né, que vão basear essa interpretação. Então é bem seguro. É uma possibilidade que eu nunca tinha pensado, mas é bem interessante ver também uma possibilidade interpretativa aí, essa reunião. Eu queria só fazer um comentário, porque eu fico pensando se fosse realmente o retorno material, né? Uma nova encarnação de Jesus aqui entre nós, e eu fico tentando pensar o proveito que se teria disso, né? O que mais Jesus precisaria exemplificar aqui entre a gente. E eu não consigo encontrar assim, alguma coisa que pudesse efetivamente justificar, né? A não ser realmente que seria, muito provavelmente, escorraçado de novo, né? Não seria aceito, não seria acolhido, tendo em vista que a proposta dele ainda é muito distante daquilo que a gente quer, daquilo que a gente almeja, né? Nossos desejos e tal. Então, não vejo realmente sentido nenhum esse retorno
ser físico. E, Paulo, a gente pode observar também o próprio exemplo daqueles que vieram em nome do Cristo, né? Então, você vê pessoas que vêm falar sobre a questão de direitos raciais, pessoas que vêm criticar um determinado sistema. A gente vê, por exemplo, Mahatma Gandhi. São raros os casos que, por exemplo, Chico Xavier, ele sofreu muita perseguição no início, né? Mas depois ele era bastante adorado, né, pelas pessoas. Mas você observa, em geral, essas pessoas passando por momentos de perseguição e passando por momentos de adoração, digamos assim, né? Mas que, de qualquer forma, não foi um caminho fácil para eles. Imagina só o Cristo, que vem na sua maior pureza, exemplificar essa lição para a qual a gente não está preparado completamente, né? E aí a gente imagina se ele não seria, de fato, um mártir novamente, né? E realmente, eu concordo contigo. Será que a gente de fato aproveitaria a vinda do mestre? Né? Será que a gente já assimilou as lições que ele já trouxe? Né? Se a gente ainda não fez o dever de casa, por que ele viria para exemplificar novas coisas? Né? Câmbio. Gente, tem um tempinho ainda de 4 minutos. Eu queria só complementando essa mensagem de Emmanuel da Caminho da Luz. Eu confesso que eu tinha já, digamos, esquecido, né? Que ele falava lá, eu estou vendo aqui, Caminho da Luz, certinho, da terceira vinda, né? Desse terceiro momento de Jesus junto à Terra, dessa terceira reunião. E está lá no capítulo 24, já no final, que o capítulo é assim, ó, o Espiritismo e as grandes transições. Então, assim, Emmanuel está falando do Espiritismo dentro dessas grandes transições. Então, tem tudo a ver com aquela ideia, né, de que o Consolador prometido, como a Ilha falou, a Ilha Pinheiro, tem a ver com esse momento da segunda vinda do Cristo. Aí, quando Emmanuel diz, né, que vai ter uma reunião dessa sociedade celeste pela terceira vez, aí ele diz assim, ele faz uma pergunta, o que resultará desse conclave dos anjos do infinito? Aí a resposta, Deus o sabe. Então, assim, ele não ousou dizer nada, né? Porque quem é ele diante dessa comunidade? Imagina, se Emmanuel disse Deus o sabe, imagina a gente. Mas as coisas se convergindo, né, para a ideia de que o Espiritismo marca uma era nova na humanidade, como Kardec escreveu lá no Evangelho segundo o Espiritismo. É uma nova era que o Espiritismo vem inaugurar. E tem tudo a ver, sim, com a vinda do Consolador, né? E com essa vinda do Cristo, do ponto de vista etéreo, invisível, né? Pelos caminhos da intuição, pelos caminhos espirituais, sem necessidade de uma demonstração física, como vocês muito bem colocaram, né? Câmbio. Ok, temos ainda 2 minutinhos. Se ninguém quiser falar mais nada, passamos para o segundo grupo. Mais algum comentário? O Diego, eu só diria, só complementando o que o Paulo falou e que você também comentou, é que, assim, também parece inconcebível essa vinda do Cristo encarnado, porque, como você falou... Alô? O Marcos caiu? Acho que sim, ele Acho que desapareceu. ele caiu. Eu estou percebendo aqui, ó, que algumas pessoas já caíram e voltaram. E quando tem que voltar, eu toda vez tenho que aceitar de volta. Não é como no Meet que entra direto. Certo. Deve estar tendo alguma Exato. coisinha aí. No Zoom tem que sempre Toda vez, aceitar. né? Tranquilo. Não, gente, dá para configurar, tá? Dá para configurar. Não, dá para Hein? configurar. Agora eu digo assim, sem a configuração como Meet, né, tem que sempre atualizar. Então a tá, gente ok. vai atrás disso. Ó, o Marcos está pedindo para entrar de novo. Beleza. Pronto. Tranquilo. Ele tem 1 minuto ainda. Vai, Marcos, tu ainda tem 1 minutinho aí para falar. Dá para falar ainda? Vai, então pronto. Era só para reforçar o que você já tinha dito, né, em relação ao dever de casa. Jesus propôs uma doutrina, né, que é a coisa mais criativa que existe na face da Terra. Todas as ideias, todas as filosofias que até hoje se desenvolvem ou se discute, no fim sempre vai
chegar no que o Cristo propôs. Assim. Sempre vai ter isso como... Né, não existe nada novo além do que o Cristo propôs. Existe apenas dificuldade em fazer o que ele propôs. Então, Desculpa, vou interromper. Só queria acrescentar, dentro da limitação do nosso conhecimento, né? Porque ele conhece coisas que a gente não faz nem ideia. Então, uma vinda dele para falar tudo de novo, só o que a gente, até onde a gente compreende, não faz sentido. Ele poderia vir trazendo novos conhecimentos, mas não agora, porque a gente não tem condição de absorver, né? Nosso conhecimento ainda está muito aquém do que ele pode nos ensinar ainda. Então, acredito que para esferas superiores, poderia ser que ele reencarnasse, né? Planetas superiores. Ele viesse encarnar como missão novamente para ensinar mais coisas. Mas aqui na Terra a gente ainda não tem preparo para receber outro nível de conhecimento além do que ele já ensinou para a gente. É o que eu acredito, né? E lembrando também, sim, só fazendo um breve comentário. Gente, sem querer ser o chato, mas já sendo, assim, já passou 1 minuto o tempo. Passou? Passou. Então, deixa, vai lá. Foi mal, mas... Vamos então seguindo. João Paulo Azuila Israel. Aí já passa a palavra para Israel aí. Israel pode concluir o pensamento dele e já começar. Vai lá, Israel. Minha fala é depois. Na verdade... Não, mas vai lá, homem, fale. A gente fica nessas conjecturas, na verdade, de análise e interpretações ali da vinda do Cristo, e lembrar que o Cristo, ele nunca nos abandonou, né? Desde a criação, desde o começo, né? E ele mesmo ressalta e fala: onde um mais estiver falando em meu nome, aí eu estarei, né? Então, a espera, às vezes, a vinda do Cristo, ele nunca nos abandonou, sempre está junto com a gente. É isso aí, cara. Muito bom. Gente, o grupo, né? Eu, Paulo Azuila Israel, nós ficamos com o texto de Kardec, lá da Gênesis, capítulo 17, capítulo sobre as predições do Evangelho, no item sobre os sinais precursores. Então, Kardec elenca assim, várias passagens do Novo Testamento, onde Jesus fala sobre esse momento que a gente considera de sermão profético, inclusive um pouquinho antes, acho que é Mateus 13 ou 14, onde Jesus também fala, né, que a hora exata os anjos não sabem, o filho também não sabe, só o pai sabe. Então, Kardec faz uma coletânea desses momentos, e a gente dividiu aqui alguns tópicos que a gente selecionou. Eu vou começar falando um pouquinho sobre a interpretação em termos de gênero literário, né, que Kardec faz dessa passagem. Então, a gente sabe que os textos bíblicos eles podem ser, sim, vistos do ponto de vista literário, e você aplicar, né, uma certa categoria de gênero a padrões que se percebem não só no Novo Testamento, mas nos escritos bíblicos como um todo. Então, Kardec diz assim, a gente não colocou o versículo aqui, porque, como eu disse, Kardec seleciona aquelas várias passagens onde Jesus está falando de uma espécie de final de ciclo, certo? E ele descreve isso de uma forma astronômica, citando eventos celestes, o Sol, a Lua, né? A nuvem. Então, a gente não colocou nenhum versículo em específico porque está falando do todo. E Kardec comenta falando do todo. Ele diz assim, é evidentemente alegórico este quadro do fim dos tempos, como a maioria dos que Jesus compunha. Então, Kardec já inicia dizendo, é evidentemente alegórico. Então, a gente não deve tomar ao pé da letra quando ele fala que o sol vai escurecer, que a lua vai deixar de dar o seu brilho, que as estrelas vão cair, né? Que ele vai vir em cima de uma nuvem, sobre uma nuvem, literalmente falando, e de repente você vai estar acordado de manhã e o mundo inteiro vai estar vendo na CNN Jesus lá, oh, eu estou aqui em cima, todo mundo fotografando, todo mundo filmando. Então, assim, Kardec é categórico, é evidentemente alegórico, tá? Então a gente não deve tomar ao pé da letra, né, essa narração. E ele vai explicar por que Jesus usou então de símbolos assim tão chamativos, né, expressões assim que chocam. Como assim? As estrelas vão cair, o sol vai deixar de perder o brilho? Quando a gente escuta isso, assim, o mundo vai se acabar, né? Tudo que a gente conhece de natural vai deixar de ser o comum. Mas aí Kardec explica por quê. Ó. Pelo seu vigor, as imagens que ele encerra são de natureza a impressionar inteligências ainda rudes. Então, o recurso didático que Jesus utilizou
para pessoas que tinham uma inteligência ainda muito presa a questões concretas, né? Não tinham um nível de abstração, de raciocínio assim mais apurado, como a gente já tem hoje, né? Passados 18 séculos a vinda do Espiritismo, passado 20 séculos já da vinda do Cristo. Então, é um recurso didático, né? Com cores bem acentuadas, como diz Kardec. Jesus se dirigia principalmente ao povo, aos homens menos esclarecidos, incapazes de compreender as abstrações metafísicas e de apanhar a delicadeza das formas, né? Então, Jesus não fazia uma seleção dos seus interlocutores de cima para baixo, né? Ele tentava nivelar de modo que todo mundo, do mais ilustre filósofo até o mais simples camponês, pudesse compreender a sua mensagem, né? A fim de atingir o coração, aí isso é bonito que Kardec diz, a fim de atingir o coração, Jesus não estava preocupado em convencer aquele pessoal que tinha mente brilhante, né? Porque mente brilhante muitas vezes fica só com o brilho dela mesma e não faz mais nada além disso. A fim de atingir o coração, fazia-se mister falar aos olhos, com o auxílio de sinais materiais, e aos ouvidos por meio da força da linguagem. O Filho do Homem, a vir sobre nuvens, com grande majestade, cercado de anjos e ao som de trombetas, lhe parecia de muito maior imponência do que a simples vinda de uma entidade investida apenas de poder moral, né? E aí a gente vê, é o que Kardec vai dizer depois, aquela expectativa messiânica. Então, até hoje, muitas vezes, a gente recebe como alguma autoridade. Se a autoridade estiver bem vestida, com os trajes da moda, né, aparamentada, você, fulano, né? Mas se vier uma autoridade, pode ser a maior sumidade do mundo, com uma vestimenta super simples, tem muita gente que não vai dar bola a essa pessoa. Ela vai passar despercebida. Então, infelizmente, a gente ainda se apega a esses aparatos, né, o que aparece, literalmente, e não ao que a pessoa é do ponto de vista moral. Aí Kardec diz, por isso mesmo, os judeus que esperavam no Messias um rei terreno, mais poderoso do que todos os outros reis, destinado a colocar-lhes a nação à frente de todas as demais e reerguer o trono de Davi e Salomão, não quiseram reconhecê-lo no humilde filho de um carpinteiro, sem autoridade material. É a prova, né? Quando Jesus se apresentou, nascendo numa manjedoura, uma família simples, pobre, e a você, o Messias, que decepção, hein? A gente estava esperando aqui alguém nascido lá na casa de Davi, no palácio. Você nasceu aqui, poxa. Então, assim, Kardec não só fala aí dessa passagem, sensacional esse comentário que está na Gênesis, né, essa grande e última obra, ele não fala só sobre a passagem, mas dá o arremate de toda a expectativa messiânica que girava em torno do Cristo. Então, é incrível. Não vou me alongar mais, porque já tomei muito tempo. Câmbio. Vamos lá. Pode passar, Diego. E só fazendo um detalhe que o João falou agora, e isso continua se repetindo entre nós, né? Então, a pessoa que se candidata, se ela é pobre, né, se ela não é de uma classe assim, a maioria tem um preconceito, acha que ela não é capaz, não pode exercer um mandato. Então, a gente tem muito disso ainda, né? Quer dizer, só o doutor, aquela pessoa assim, assado, que pode estar nos representando, né? Com relação a essa parte aqui que a gente escolheu, ela tem tudo a ver com a polêmica da adulteração da Gênese, porque essas duas colunas aqui, esses trechos do capítulo 17, itens 55 e 57, eles estão tanto na primeira edição como na quinta edição, né? Já a nota de rodapé está apenas na quinta edição, ela não existia da primeira à quarta. E a gente tem aí três possibilidades na questão dessas alterações da Gênese, né? A gente pode ter os extremos, né? Dizer que tudo foi Kardec que alterou, que tinha já realmente revisado e não teria dado tempo dele fazer. A outra questão é dizer que tudo foi adulterado e nada foi de Kardec. E tem uma terceira possibilidade, que é ter uma mescla, tanto coisas de Kardec, como também outras coisas que foram inseridas de forma proposital, né? E essa daqui, ela para mim, é um exemplo daquilo que eliminaria a primeira hipótese, a hipótese que foi tudo Kardec, né? Essa nota de rodapé,
se nós pegarmos esses dois trechos que escolhemos, que estão na parte, né, que o grupo sugeriu para a gente ler, Kardec diz assim: nisso acrescentemos também as estrelas que caem do céu, né, como para testemunhar às gerações futuras mais esclarecidas que se trata de uma ficção, já que se sabe que as estrelas não podem cair. Né? Kardec é bem claro nisso aí, quando ele fala nas questões alegóricas que João trouxe anteriormente. E também ele vai falar, né, esses indícios, porém, não estarão nem no Sol, nem nas estrelas. Mostrar-se-ão no estado social e nos fenômenos mais que de ordem moral do que físicos. Né? Então, a gente já viu também muito Kardec dizer que esses momentos pelos quais nós vamos passar, os cataclismos, são mais questões interiores, né, do que as questões exteriores. Entretanto, quando a gente vai nesse capítulo 18 da edição 5ª da Gênese, no item 10, tem uma nota de rodapé, que é Kardec fazendo menção à epidemia da Ilha Maurício, que ele traz também na Revista Espírita, tanto de julho de 67 quanto de novembro de 68. E aí ele teria feito a seguinte nota: a terrível epidemia que, de 66 a 68, dizimou a população da Ilha Maurício, teve a precedê-la tão extraordinária e tão abundante chuva de estrelas cadentes em novembro de 66, que aterrorizou os habitantes daquela ilha. A partir desse momento, né, em que as estrelas cadentes teriam caído, aliás, tiver a chuva, né, abundante de estrelas cadentes, a doença, que reinava desde alguns meses de forma muito benigna, se transformou em verdadeiro flagelo devastador. Aquele fora bem um sinal no céu e talvez, nesse sentido, é que se deva entender a frase estrelas caindo do céu de que fala o Evangelho como um dos sinais dos tempos. Né? Então, aqui a gente tem uma contradição muito clara, né, que Kardec teria tido se ele tivesse colocado, e não só isso, além de estar incoerente, ele também estaria sendo uma pessoa mística, né? Estaria aquele bom senso encarnado teria ido amarelo é por o água que foi abaixo. tirado e verde o que foi acrescentado, é? Não. Aqui, esse amarelo e verde é só para dividir, só para separar os pensamentos. Ah, tá. Ok. Toda essa nota de rodapé completa, como está aí, ela não existia até a 4ª edição. Ela apareceu na 5ª edição. Sim, só a do lado direito, né? E a do lado Isso, esquerdo existe, de fato. Existe nas duas, tanto na 4ª edição, primeira, 4ª como na 5ª. Né? E só completando, vocês tem mais 10 minutinhos. Pronto, para mim, já fechei aqui. Pode passar. Azuila. Agora sou Joey. Boa noite. Bem, a minha parte ficou com relação à reencarnação, né, dos apóstolos. Desculpa por eu não ter participado da discussão, né? Então, qualquer informação que faltar, pessoal, fiquem à vontade para acrescentar. Tá Mas certo. dentro do Azuila, que tua câmera tá ao contrário, eu viu? li, dentro do que foi possível captar da mensagem. Ai, meu Deus, então deixa eu fechar, porque se eu for fazer, ajeitar... Ah, tá mostrando a televisão, né? Deixa eu fechar. Pronto, eu vou apertar aqui em Stop Video. Pronto. Pronto, já tirei o vídeo. Pode voltar a falar. Gente, caiu aqui. Oi, tá ouvindo a gente, Azuila? A gente tá te ouvindo.
Não tem jeito. Gente, caiu. Estão me ouvindo? Estamos. Estão me ouvindo? Sim. Eu caí daqui, não sei como. Sim. Caiu não. Tu tá aqui, pode ficar à vontade. Tá bom. Então vou ser mais rápida para não perder o tempo de vocês. Bem, então dentro do que eu vi, que acho que foi discutido, esse capítulo fica bem evidente a necessidade da reencarnação dos apóstolos como uma necessidade de dar continuidade aos ensinamentos do Cristo. E uma coisa que me chamou a atenção foi com relação ao tempo, a importância do tempo. Porque a gente sabe que a transformação moral requer um trabalho difícil, não é? Que muitas vezes é penoso e que requer realmente um trabalho de mudança que pode até durar séculos, né? E como os ensinamentos de Jesus não poderiam se dar assim, de uma hora para outra, sendo aplicado por todos, praticado de maneira consciente por todos, então esse trecho mostra a necessidade de uma continuidade por parte dos apóstolos, né? Para isso eles teriam que vir anos, séculos depois para, enfim, confirmar aquilo que Jesus falou. E o trechinho fala assim: é indubitável que aquela mutação não poderia operar-se em vida dos apóstolos, pois, do contrário, Jesus não lhe desconheceria o momento. O que eu entendi é que não seria possível uma mudança moral daquela época, daquele povo, de forma tão brusca, tão rápida, né? E por isso seria necessário uma volta não só dos ensinamentos do Cristo por meio do espiritismo, da doutrina espírita, mas também dos seus missionários, dos seus emissários. Então, quando ele diz, aliás, semelhante transformação não era possível se desse dentro de apenas alguns anos. Contudo, dela lhes fala como se eles a houvessem de presenciar. É que, com efeito, eles poderão estar reencarnados quando a transformação se der e até colaborar na sua efetivação. Então, esse trecho fica bem claro, né? Que seria necessário, que é necessário que eles voltem. Não sei se ainda vão voltar, se já voltaram todos, mas o que a gente sabe é que até para os apóstolos é necessária ainda a reencarnação, porque como eles ainda não se purificaram completamente, né, eles precisam estar aqui ou em missão, ou até mesmo para um maior aprendizado, maiores vivências e experiências espirituais, né, juntamente conosco aqui na Terra. Então, foi tão nítido essa enfatização que o texto deu a respeito da natureza não dar saltos, né? Tudo é gradativo, tudo é um processo lento que requer esforço. Quantos missionários não vieram à Terra e falharam, né? Então, não foram necessariamente os apóstolos que falharam, mas outros emissários vieram e não conseguiram, né, continuar no caminho, na rota correta, na rota certa. Então, os apóstolos deram continuidade a esses ensinos do Cristo até quando for necessário. Então, até quando a humanidade tiver consciência da mensagem verdadeira do Cristo, o que é que ela quer de nós, né? Há até informações de que Paulo de Tarso foi Martim Lutero, né? Que Francisco de Assis foi João Evangelista, que até Pedro foi Pietro Baldo. Não sei se são especulações, né? Ou se realmente, quem souber, por favor, gostaria que me informassem se são só especulações ou se realmente já foi confirmado. Mas daí a gente vê o quão necessária é essa continuidade ainda de um espírito encarnado entre nós, para que a gente possa tornar essa mensagem ainda um pouco mais concreta, mais no nosso dia a dia, mais no nosso, né, no nosso tete a tete, como fala. E os apóstolos, eles precisam ainda progredir, diferentemente de Jesus. Então, por isso que eles têm que vir, ou vieram, não sei se ainda vão continuar vindo na Terra, né? Todos estamos sob a lei de progresso. Então,
temos o livre-arbítrio. E isso, muitas vezes, faz com que a gente faça escolhas erradas que atrapalham um pouquinho nesse nosso caminho, né? E às vezes a gente atrasa, às vezes a gente se desvia, mas o que consola é que um dia a gente vai chegar, em tempos mais ou menos longos, né? Conforme os nossos esforços e vontade, mas a gente vai chegar lá. E era isso que eu queria falar para vocês, não sei se foi clara ou se foi completa, como os nossos amigos gostariam, mas fiquem à vontade se quiserem complementar, tá? Eu acho que é importante a gente passar para Israel, né? Que falta 5 minutinhos, e aí se der tempo a gente faz os comentários. Mas, menina, as coisas que tu trouxe aí dá pano na manga para muita discussão. Muito bom, Zila. Que bom. Ótima Tá. estreia. Ai, que bom. Obrigada pela caridade de vocês. É isso. Então, vamos lá. Finalizando, então, só para dizer que, na verdade, a análise de Kardec, desse sermão profético aí, né? Ele diz que Jesus fala sobre a sorte próxima de Jerusalém, né? Que seria essa destruição do templo, né? O que via passar o povo judeu, todo aquele sofrimento devido às posturas que eles tomavam. E ora toma esse fato por ponto de referência também o que ocorreria no futuro, que seriam as misérias humanas, né? O sofrimento que a gente vê na imagem, que seria a miséria, seria as nuvens da imperfeição humana que falou Elis lá. E sob essas alegorias, grandes verdades se ocultavam, diz Kardec, né? Que, primeiramente, a predição das calamidades de todos os gêneros que assolarão a humanidade, através das calamidades decorrentes as calamidades decorrentes da luta suprema entre o bem e o mal, entre a fé e a incredulidade, e entre as ideias progressistas e as ideias retrógradas. Daí faz lembrar também um pouco ali o Boa Nova, no capítulo 3, onde Emmanuel vem dizer que o reino de Deus, que tanto esperamos e almejamos, é obra divina nos corações dos homens, né? E ele não se funda, nem se constrói em bases perecíveis, e nem em templos construídos por mãos de homens, mas sim na essência mais profunda da alma, no âmago do espírito imortal. E assim, a prática geral do Evangelho determinará o estado moral do homem e trará o reinado do bem no coração da humanidade. E acarretará essa queda, né? A queda do mal, ou seja, o fim do mundo velho, né? Ou seja, o fim do homem velho, que é governado ainda, esse homem velho, pelos preconceitos, pelo orgulho, pelo egoísmo, pelo fanatismo, pela incredulidade, pela cupidez e todas as paixões pecaminosas. Por isso, Jesus aludira que quando o evangelho for pregado por toda a terra, então é que virá o fim do homem velho, o fim do mundo velho. É como previu as profecias de Daniel, né? E as profecias de Jesus através desse sermão escatológico aí. E às vezes eu fico pensando e perguntando, e fico olhando o mundo de hoje, né? O que governa o mundo de hoje? É o financeiro ou é o espiritual? Se a gente vê o financeiro, o que mais movimenta recursos no mundo hoje é, em sétimo lugar, na verdade, contrabando de petróleo ilícito. Em sexto lugar é a pesca ilícita, devastando, vamos dizer assim, com a flora e com toda a riqueza que a gente vê nos oceanos. Em quinto lugar, a gente vê o comércio de animais. Em quarto, o tráfico humano. Dentro aí está a prostituição. O terceiro, o comércio de armas. Em segundo, o tráfico de drogas. Em primeiro, ultrapassando o tráfico de drogas, os crimes cibernéticos que a gente vê hoje. Então, a gente fica olhando nessa visão que Jesus fala para a gente fazer a leitura do profeta Daniel,
que governa o mundo e o que está acontecendo com o mundo. O mundo está agonizando, vamos dizer assim. O homem está passando por essas dificuldades morais ainda, né? Que ainda não conseguiu compreender a mensagem de Jesus. E dentro dessas profecias de Daniel, eu fico pensando que não há quem não mate um homem negro ou de qualquer outra etnia em um shopping que não esteja profanando seu templo íntimo, profanando o templo de Deus. Não há quem não violente os seus avós, como a gente viu essa semana na televisão, um jovem que agride a sua avó, que não esteja também profanando o templo, o seu templo íntimo. Aqueles que agridem os pais, os irmãos, de uma forma ou outra, eles estão profanando esse templo íntimo que cada um temos, esse reino de Deus dentro de cada um de nós. Não há quem não use a tribuna dos templos construídos por mãos humanas que não se destine a amoedar os interesses humanos e mesquinhos que não estejam profanando o templo humano. E qual a direção que a gente está dando para a nossa existência, né? Onde estamos colocando o nosso tesouro? E é isso. Eu acho que esse sermão escatológico, essa interpretação de Kardec também faz a gente tanto linkar esse entendimento para a sociedade judaica da época, como as mazelas morais que a gente vive nos dias de hoje. Eu acho que minha parte era isso. Câmbio. Porque justamente como diria Estevão, né? A nação de Israel é uma representação da própria humanidade. Muito bom, galera. Infelizmente, nós chegamos no tempo, né? Realmente esse texto de Allan Kardec, muito bom, muito rico. Ele traz muitas reflexões interessantes sobre a questão da perspectiva da nossa própria postura perante o texto, né? Sobre a questão do messianato de Jesus, sobre a questão de reencarnação dos apóstolos, sobre essas reflexões. Muito bom mesmo. Mas, infelizmente, teremos que passar. Tá bom? E aí, se a gente tiver mais tempo no final, depois do nosso grupo, já que nosso texto também é bem curtinho, né? Somos agora eu, Larissa e André. A gente pode retomar, de repente, algumas dessas discussões. Tá certo, galera? Então, vamos lá para o nosso último texto, que é o texto de Emmanuel, intitulado Cadáveres. E, gente, esse texto aqui é demais, porque a princípio a gente se depara, né, com essa questão, cadáveres, abutres, e assim, é muito interessante porque na frase de Jesus a gente tende muito a focar na figura das águias. E a gente se esquece dos cadáveres. E a gente se esquece também de pensar o que é que significa esse cadáver, né? Boa noite, Alexandre. Estamos aqui no terceiro grupo. Oi, gente, muito obrigado. Desculpa aí pela ausência, mas eu tô ainda dirigindo, viu? Mas continua, Diego. Eu não quero atrapalhar, não. Por favor, nada obrigado. Não. Pode ficar tranquilo. Pronto. E aí, gente, a gente tende a focar muito na figura da águia, do opressor, que vem te atormentar e tudo mais, e que se amontina nesses cadáveres. Mas a gente... só um minutozinho aqui, só para eu silenciar aqui. Pronto. Mas uma reflexão muito importante que a gente tem que fazer é sobre essa questão do cadáver em si, né? E aí, Emmanuel nos traz um convite para que a gente pare de pensar um pouco nos algozes, naqueles que perseguem, para a gente envolver o pensamento para nós mesmos, né? E aí tem essa frase aqui especificamente. Em vários círculos do cristianismo renascente, surgem os que se queixam, desalentados, da ação de perseguidores, obsessores e verdugos visíveis e invisíveis. Então a gente pega e a gente fica se queixando, não, eu estou passando por um problema de obsessão, porque eu estou com muito encosto, porque eu estou passando por uma situação, porque fulaninho está complicando minha vida, né? A gente tende sempre a estar colocando a culpa das nossas desventuras
em terceiros, sejam eles visíveis ou invisíveis, verdugos visíveis ou invisíveis. É muito interessante essa frase aqui de Emmanuel. E aí ele pega e lança essa aqui, que é basicamente um tapa de luva assim na nossa cara. É imprescindível lembrar. Pronto, foi sincronizado aqui, Marcos. Ele falou aqui, tapa na cara, esse texto de Emmanuel, justamente. É imprescindível lembrar sempre que as aves impiedosas se ajuntarão em torno de cadáveres ao abandono. Então a gente começa a pensar aqui, será que o problema está nas aves? Será que está nesses abutres que vão em busca? Ou será que o problema está nesses cadáveres? O que é que são esses cadáveres? E aí eu passo a bola aí para o nosso amigo André, que vai discutir um pouco mais essa questão. Oi, gente. Boa noite. Eu vou ler, porque é muito curto o trecho destacado, e vou ler para vocês agora, já está no slide. Um homem que se afirma invariavelmente infeliz fornece a impressão de que respira no sepulcro. Todavia, quando procura renovar o próprio caminho, as aves escuras da tristeza negativa se afastam para mais longe. Se eu pudesse sintetizar essa mensagem em uma palavra, eu sintetizaria em sintonia. Essa fala de Jesus, né, por onde estiver o cadáver, aí se juntarão as águas, fala da nossa relação íntima com aquilo que nós atraímos, né, pelo nosso pensamento, pela nossa fala, né? Então, se nós temos o hábito, por exemplo, de ler notícias negativas com muita frequência, as águias poderão chegar, né, e fazer morada, né? Se temos uma vibração de mágoa por alguém, ficamos remoendo, ruminando, né, aquilo no nosso coração, no nosso pensamento, as águias vão chegar. E, particularmente, por exemplo, um lance que aconteceu muito na pandemia esse ano foi a quantidade de informações. A imprensa está fazendo um papel extraordinário, né, na pandemia, mas nós precisamos ter equilíbrio para tudo, inclusive para receber as mensagens. Então, às vezes eu me peguei ou conheci pessoas que ficaram muito tempo vendo as notícias e não ficaram bem com isso, né? Porque a quantidade de informações sobre o assunto é muito grande, né? Eu tenho uma pessoa específica que conheço que é característica por ser uma pessoa que sempre está se lamuriando, sempre está reclamando, se lamentando de algo da vida. E essa pessoa que conheço, ela não consegue sair daquele patamar, sabe? Não consegue melhorar, a vida dela não flui. Então, esse tipo de circunstância, essa mensagem de Jesus, que é simbólica, né? Ela fala da nossa relação interior com os nossos pensamentos, com o nosso agir, com a nossa fala, com um teor de positividade ou de negatividade que existe em nós e das consequências que isso traz. Então, meu amigo, mudou a sintonia, substituiu o pensamento ruim por pensamento bom, vai acontecer o que vai rolar agora no próximo slide. Olha só que coisa linda. Eita. Pois é. Essa é a mensagem que Emmanuel faz o convite. Depois de ele apresentar a problemática, qual que seria a solução? Então ele diz assim, que luta contra os cadáveres de qualquer natureza que se abriguem em teu mundo interior. Deixa que o divino sol da espiritualidade te penetre. Então a gente precisa primeiramente identificar esses cadáveres que habitam dentro da gente, a maledicência, o egoísmo, o orgulho, que a gente possa identificar quais são os nossos maiores, né, nossas maiores fraquezas e trabalhá-las. E a partir daí, quando ele fala em aves na passagem, trazendo para o nosso contexto do Brasil, da época que a gente vive, seriam os urubus, né? Quando eu visitei um lixão, aterro sanitário, é muito comum o lixo atrair esses urubus. E a gente não pode botar a culpa nos urubus, eles não estão lá porque querem. Há um motivo que os atraem para lá, que é justamente o lixo. Então eu lembrei da questão das formas pensamento, que muitas vezes ao nosso redor se forma um verdadeiro lixo mental. O lixo de pensamentos que a gente emite e que isso atrai, né, sintonias ruins. Quando eu sou uma pessoa complicada, eu atraio complicação.
eu sou uma pessoa egoísta, eu atraio situações delicadas, né, ao meu redor. Então é importante pensar nesse aspecto. E ele fala sobre esse sol divino da espiritualidade. Então é um convite, como o André falou, à harmonização, à sintonia, ao equilíbrio interior. E para que a gente se espiritualize, é bom a gente procurar quais são as situações do nosso dia a dia que a gente está materializado demais, vamos dizer assim. A gente acaba se sintonizando muito com assuntos da materialidade, vivendo a nossa vida em função de satisfazer os prazeres, os sentidos, enfim. E esquece que nós somos seres espirituais, que precisamos desenvolver esse aspecto. Então, a importância de fazer com que esse sol da espiritualidade penetre a nossa vida. Então, passo a palavra para quem quiser comentar. Larissa, eu queria só trazer aqui o meu testemunho, né? Porque, assim, eu tô muito indisciplinado com relação ao sono, por exemplo, em dormir muito tarde. E a gente sabe o quão importante é o sono. Inclusive, esse foi o tema da minha última aula na evangelização. E foi um negócio assim que tá martelando na minha cabeça. Porque realmente o sono é muito importante, porque é o nosso momento que a gente tem de desprendimento, né, da matéria, da gente reabastecer as nossas energias espirituais, da gente se reencontrar com os nossos guias, com os nossos amigos espirituais. E é interessante, porque isso tudo nos traz muito bem. E às vezes é uma indisciplina em um determinado aspecto que vai puxando uma outra indisciplina, que vai puxando outro, que vai puxando outro. E de repente você está menos disposto, e aí se você está menos disposto, você vai trabalhar menos. E por aí vai. Isso só para citar um exemplo, né, dos cadáveres que nós cultivamos na nossa vida. E isso não é só com a questão da indisciplina do sono, é a indisciplina da maledicência, a indisciplina da fofoca, é a indisciplina da vaidade, é a indisciplina da inveja, né? Todos esses cadáveres que podem ser interpretados na figura dos vícios que nós alimentamos na nossa vida, eles precisam dessa purificação desse sol, né? E aí lembremos do capítulo lá de André Luiz no livro Os Mensageiros, da chama purificadora, que traz esse elemento, o sol, o fogo, como esse elemento simbólico muito importante do ponto de vista da queima dessas impurezas, desse nosso lixão mental, né, que a gente cultiva tanto, né? Câmbio. Tem tempo ainda, gente? A gente tem... Temos? Não, pode falar, depois eu... Um pouco menos de 10 minutos. Considerando a prece final. Uns 10 minutinhos aí. Uhum. Eu fiquei pensando assim, né? Trazendo muito para mim. Mas, na verdade, eu fiquei pensando na situação, porque, gente, é um desafio para mim, porque eu tenho muitas amigas que são pessoas que reclamam muito. E eu me considero uma pessoa relativamente otimista. E é um desafio para mim não ser aquela pessoa sempre chata que vai ficar naquela, tipo, vai dar certo, sabe? Vamos mentalizar positivo, vamos não sei o quê. Até porque elas são pessoas que não têm vínculo religioso nenhum, né? E é sempre um desafio para mim ter diálogo muitas vezes com essas pessoas, porque é muito visível para mim como elas não conseguem mudar essa atmosfera delas. E, gente, eu vou falar, assim, são umas 4 amigas muito próximas, assim, fora uma pessoa importantíssima na minha família. E aí, vocês falando assim agora, eu sempre fico pensando, né, nelas, mas essa mensagem, Amanda, veio para mim. O que é a presença dessas pessoas na minha vida? Eu penso assim, tão próximo a mim, tá querendo trazer, sabe? Para mim, assim. Então, às vezes a gente tem esse olhar tanto do outro e tal, assim, mas a gente não tem aquele estalozinho que eu tive aqui agora de vocês estarem falando. Mas o que é a presença dessas pessoas na minha vida tão, né?
estão querendo me trazer, assim, qual é o meu desafio e ter. E são pessoas que eu amo muito, são pessoas, amigas muito queridas, muito íntimas. Um dos recursos que eu uso é a neurociência, né? Que aí eu sei que elas acreditam, porque são todas cientistas, e é tudo a questão de hábito, né? Então, uma coisa que a gente trabalha muito é que, assim, se você tem um hábito de reclamar, se você não tem a gratidão, você vai transformando o seu cérebro e as suas ações. E a gente sabe por trás que tem também influência na parte espiritual, né? Mas a gente sabe também que tudo é cérebro, né? É questão de comportamento, cognição e tal, enfim. Não. Mas aí agora eu gostei da chamada, porque eu vou ficar aqui refletindo de como que isso altera na minha vida, assim, né? Paciência eu sei que é uma coisa já aí, né? Bonito para ter. Enfim, só compartilhando com vocês. Interessante, né? Que... O Liocanã levantou a mão. Eita, tem isso, né? Tem isso, agora aqui tem uma ordem, rapaz. Tem isso. Eu nem sei onde é. Eu não achei essa mão ainda, não. Não achei essa mão Ismael ainda, foi na não. fila aí, rapaz. É incrível isso. Cadê viu? essa mão, bicho? Onde é que É fica a Eu não sei. É onde Reações, tem as pessoas, a lista de participantes, lá embaixo. Tem que levantar a mão e depois abaixar a mão. Isso tá aparecendo para mim, não. Talvez porque eu seja... É porque a gente é host. A gente tem direito. na hora que quiser, a gente fala. Tem direito de falar aqui. É verdade. Aí, meu irmão. Aí Fala, ordem. Não, eu ia falar uma coisa, mas a fala de Nai me levou para uma outra reflexão, que realmente, Nai, assim, eu também compartilho com você, assim, dessa convivência que é difícil e, assim, não é simples você querer também usar o tempo todo de palavras de incentivo, de positividade. Às vezes, se você insiste muito nisso e fica muito em cima, termina tendo o efeito contrário, né? Então, é delicado e precisa de estratégia para se tratar com determinadas pessoas, da família, amigos, que têm essa nuvem, às vezes, de negatividade. E não é fácil, minha amiga. Assim, eu me pego também nessa reflexão, às vezes. Mas todos nós temos, como a gente tem refletido aí, esses cadáveres. E, na verdade, tem uma mensagem que é do Espírito, que fala para o Chico Xavier também, é a Sheila. Eu vi essa mensagem quando eu estava vendo uma palestra do Haroldo sobre a imortalidade da alma. E essa mensagem tem muito a ver com o tema que vocês estão falando, porque o nome da mensagem é Pontos Mortos. Pontos Mortos. E ele vai falar de como a gente, às vezes, cultiva pontos mortos, pontos realmente de cancro no nosso espírito, perispírito, através de algumas atitudes, de algumas mágoas na nossa vida, né? E de posturas, como vocês falaram aí, de viciações, né? Então, tratar desses pontos mortos também exige de nós, né, e essas amarguras, né, um esforço, uma serenidade muito particulares, muito grande, e uma estratégia também muito grande. Essa mensagem está no livro, estava conferindo aqui, livro Passos da Vida, até nem conhecia, Pontos Mortos, da Sheila. Ela é grande, então não vou ler aqui, mas tem muito a ver com o que vocês estão falando. A gente possa identificar os nossos pontos mortos e transformá-los em pontos vivos, revitalizá-los. Né? Câmbio. Eu só queria comentar, Nayara falou a questão aí de neurociência, das amigas cientistas que ela tem, e eu, por coincidência, estou fazendo um curso de neurociências do Dr. Sérgio Felipe, né, lá de São Paulo. E domingo passado, a gente estava discutindo exatamente uma aula em que ele falou o seguinte, ele deu um exemplo
de um tenista que estava em coma, enfim, estava no estado vegetativo, e os médicos fizeram o experimento pedindo para que, se ele estivesse escutando, ele se imaginasse jogando tênis, né? E aí fizeram uma ressonância e viram uma parte do cérebro que estava sendo irrigada, né? Estava ali. E aí fizeram experimento com um tenista para que ele jogasse tênis mesmo durante meia hora, e depois fizeram a ressonância, né, dele, e a mesma parte do cérebro foi também irrigada, né? Então ele comenta assim que imaginação imaginação e atuação impacta igualmente o cérebro, né? Então ele diz assim: pensamento movimenta a matéria, pensamento e imaginação abrem circulação no cérebro. Pensamento é uma energia, pois movimenta a matéria. Então, assim, os nossos pensamentos, eles vão ter muito mais impacto do que a gente possa imaginar, né? Quando a gente entra no mês de agosto, e o mês de agosto ele é tido como o mês do azar, enfim, né, das tragédias, a gente entra nesse pensamento e acaba acontecendo realmente pela sintonia que a gente estabelece, muitas vezes, por conta disso, já é induzido, né? Então, é muito importante que a gente tenha essa disciplina no pensamento, porque ele, efetivamente, se materializa de alguma forma, né, Cami? É interessante como a gente estava no início falando sobre segunda vinda, sobre se viria nas nuvens ou não, e a gente foi parar, eu acho que no centro da mensagem, que é dentro de nós, né? E de alguma maneira os textos foram fazendo essa eu sempre brinco lá nas reuniões quando eu posso estar lá na época daqui, essa espiral, porque a gente começou um pouco refletindo sobre esse sentido mais transcendente da mensagem, e aí a gente tirou os véus com Kardec para destruir as alegorias e entrar no sentido mais profundo, e a gente fecha com Emmanuel indo para dentro de nós, né? E aí é bacana quando a gente vê o outro, porque a gente também se vê nesse outro, porque a grande ideia do estudo é a gente fazer essa autoanálise, e é natural que a gente sempre identifique mais os outros, mas nem sempre a gente consegue fazer essa avaliação dentro de nós, né? E aí, só para fechar, logo no início, não deu tempo, porque o tempo acabou do comentário inicial, mas me veio à mente, assim, fazer esse questionamento. A gente sempre escuta os nossos irmãos falarem assim: você sabia que Jesus vai voltar? E aí a gente pode questionar, mas será que ele já voltou, como bem foi dito por vocês, né? Dentro do seu coração, dentro do meu coração? Eu acredito que a gente precisa repensar sobre isso todos os dias, né? Não é uma tarefa simples, é uma tarefa hercúlea quase, porque o nosso movimento é de olhar para o outro. E eu acho que a gente tem essa necessidade para que a gente possa, como disse o Moutinho, olhar e ver Jesus em nós, né? Era isso, mas foi muito bom o estudo, viu? Muito bom, Elis, Alexandre. Alexandre, tu gostaria de trazer suas considerações também, né? Considerando que a gente já chegou no nosso horário. Ismael tem uma surpresa aí que ele pediu aqui para trazer também. Fala aí, Alexandre. Ismael pediu no privado, foi mensagem privada, rapaz. Pode ir no privado para os hosts, só não pode ir participando. Descobrir isso aqui. Alexandre? Hello? Acredito que... Oi, Alexandre? Talvez tu esteja com algum problema de áudio, viu, Alexandre? Quando tu abre o microfone fica... Fechou. Não, ele fechou. Eu tava agora. achando que era Repete aí, aqui. Diego. Fica como, Diego? Repete aí, não entendi não. Fica como? No diálogo? Fica... É verdade.
Infelizmente a gente não está conseguindo escutar você, Alexandre. Deve ser problema no fone. Vê se está encaixadozinho. Não, amigo, só tá o tique-tique-tique-tique. A gente pode encerrar então, indo para a prece. Infelizmente. Não estamos te ouvindo, Alexandre, mas... Sabe o que eu quero ver? Que o Diego estava fazendo um teste aqui, que ele descobriu que tem como colocar ele no slide. Vocês viram a imagem? Quando for aquele momento da pesquisa do NEP, não vai ser mais só aquele momento de pesquisa. Ele vai aparecer embaixo e vai falar o negócio. Ano que vem só agora. É só ano que vem. Ele vai ficar esperando por isso ano que vem. Não. É sério? Aí dá para aparecer aqui, ó. Olha aí. Pessoal. Mas vamos lá. Ismael queria falar. Primeiro eu queria parabenizar a dupla. Elise e Alexandre, né? Isso. Pelo trabalho belíssimo de condução. Ainda tem mais uma reunião, né? De dever de casa. Uhum, tem. Então, e aí, dedicar a vocês uma música. Era essa a minha surpresa. Mas, aproveitando que a gente está no mês da imortalidade, né? Muitas reflexões sobre a imortalidade. E hoje o tema também tocou nesse ponto algumas vezes, né? E, assim, eu queria também tocar uma música em homenagem. Eu me emocionei muito no início com a fala da Nay. Eu pensei aqui em uma música. Pensei muito se eu tocava ela ou não, porque ela não é espírita. Mas ela tem conteúdo espírita. E é de um filme. Vocês estão ouvindo o teclado? É de um filme. Sim, é bem curtinha. Não sei se está chiando para vocês. Tá não, né? Agora tá ok. Agora tá ok. E esse é um filme que a gente vai, no próximo fim de semana, discutir, até para quem quiser. Viva, a vida é uma festa. Tá chiando, né? Mas é muito pouco, Ismael. Não tá atrapalhando, não. Pode ficar à vontade. Lembre de mim. Hoje eu tenho que partir. Lembre de mim. Se esforce pra sorrir. Não importa a distância, nunca vou te esquecer. Cantando a nossa música, o amor só vai crescer. Lembre de mim. Mesmo se o tempo passar, lembre de mim. Se um violão você escutar, é ele com seu triste canto te acompanhará. E até que eu possa te abraçar, lembre de mim. Agora eu vou tocar uma outra música para a gente fazer a nossa prece, que a gente lembre de Jesus como uma mulher hemorroísa, mulher com fluxo de sangue, lembrou pois eu senti saindo de mim uma virtude em meio à multidão.
perdão, Senhor, me entrego a ti, pois te toquei buscando saúde e logo meu sangue estancou. Quem me tocou, quem me curou, a esperança nos liga ao céu, toque divino das vestes de amor. A ternura é o orvalho ao sedento criador. O sol da escuta é o agasalho a quem precisa de calor. Vai em paz, minha irmã, foi a tua fé que te salvou. Foi a tua fé que te salvou. Quem me tocou, pois eu senti saindo de mim uma virtude em meio à multidão. Quem me tocou, quem me curou, a esperança nos liga ao céu, toque divino das vestes do amor. A ternura é o orvalho ao sedento viajou. O sol da escuta é o agasalho a quem precisa de calor. Vai em paz, minha irmã, foi a tua fé que te salvou. Foi a tua fé que te salvou. Foi a tua fé que te salvou. Show, pessoal! Obrigada, Ismael. Penúltimo Adoro essa música, adoro esse filme, já assisti 500 vezes, adorei a surpresa, e eu tenho certeza que onde ela estiver também ela foi alcançada. Um abraço. Um abraço, Valeu, Nai. gente. Gente, vamos tirar aqui o nosso print coletivo. Agora. Estreamos bem no Zoom, né? Muito bem. Sim, gente, perfeito. Pronto, peraí. Eu vou parar aqui o recording.